A história que eu vou contar hoje para vocês é de duas meninas. Dois meninos que passaram por momentos de sofrimento, mas que talvez uma pequena observação tivesse mudado o rumo dessas histórias. Safira e Fabiana. Duas vítimas que representam o que acontece muito com as nossas meninas em nossa sociedade atual. A história de Safira vai ser a primeira, e em seguida a de Fabiana, que dará continuidade a essa história. Um dia eu a encontrei de canto, chorando debaixo de uma mesa escondendo seu pranto. Eu tentei pegá-la e ela coagida se esquivou. Eu desconfio que ela já sabia que eu iria falar algum blá 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 sobre amor. Perguntei o que houve e ela com a voz abafada me respondeu: "Eles me pegaram, tia. Tentei correr, mas não deu." "Quem foi? Por favor, me diz." Eram 5 meninos, mas quando eu vi, eles já estavam passando a mão em mim. E ainda me xingaram, me chamaram de preta afavelada. Me humilharam, fui muito maltratada. Então eu a chamei e ela se levantou enxugando suas lágrimas, e eu a acompanhei até a porta. Mas me doeu muito ver a sua fragilidade assim tão exposta. Tentei tirar o sorriso dela, que ali parecia tão conformada. Eu lhe dei um abraço, uma coçada na barriga, coisa boba, mas que criança costuma achar graça. E na hora de ir embora eu disse com a voz mais alta que habitual: "Safira, acredita, o bem sempre vence o mal." Mas ela me olhou como quem não acredita, então lhe dei um último abraço e uma coçada na barriga. Só que na segunda, na escola, ela não apareceu, nem na terça, nem na quarta. Na quinta eu já estava preocupada. Na sexta veio a notícia: "A Safira, você não soube? Todo mundo lá na quebrada só fala na desgraça. O padrasto estuprou, matou e jogou na mata." Na hora, fiquei sem reação. Te juro que me faltou o chão. Tentei me acalmar para não parecer, mas me deu até desgosto de continuar a viver. Nome: Safira Silva de Andrade. Esqueci de dizer, 11 anos de idade. O grito de socorro diário era tão abafado que eu acredito que ninguém ouviu. A última coisa que eu vi foi cada lágrima sua que saiu. Se eu soubesse, jamais teria deixado ele embora. Hoje eu já não sei o que me dói mais, a tragédia ou tê-lo deixado passar por aquela porta. Eu queria ter algo bem menos triste para contar, mas essa história mudou a minha vida. Mas quando falaram lá no da tenda, minha amiguinha Safira, não passou de uma estatística. A história de Fabiana não foi algo diferente. Talvez no começo da história dela algum de vocês parem de ouvir, ou nem preste atenção, ou fique rindo ou achando. Mas o que se passava na cabeça dessa garota? Sentou para fazer o teste e pela primeira vez juntou as mãos e pediu ao Deus cristão reprovação. Ali sentada, não chamava Maria e era pouca a sua graça. Sabia que nenhum Espírito Santo abençoara. Se levantou, ensaiou as explicações para o pastor, para sua mãe, para a sociedade. Pensou em procurar aquele que do que ela carregava era dono de metade. Mas recuou. Não queria o que dentro habitava. Não queria escolher nome próprio nem ser casada. Queria mesmo era sua vida mudada. Saiu sem ver o resultado. Ela foi para a rua em busca de um abraço, no silêncio do segredo não contado. Parou em uma farmácia, pediu ao moço a droga mais usada, para se livrar do que não aguentava, mas já carregava. Parou em um parque, pedindo perdão ao ventre em quem nele habitasse. Tomou um comprimido. E sem remorso disse adeus e pediu: "Pai, perdoa os erros meus." Mas o erro não era dela. Tomou tanta pílula, vivia de tabela e sempre calculou o perigo do que lhe invadiam as pernas. Achou que um comprimido era pouco, tomou logo a cartela inteira e, como sopro, foi parar no pronto-socorro. Ao abrir os olhos, quem estava lá? O pai da criança a lhe acariciar, como já fazia anos naquele inferno que ele chamava de lá. E ela disse, sem bebê e sem ventre, que estava cansada de seguir em frente e não aceitaria mais seus abusos enquanto ele fingia ser crente. O mesmo pai, o da criança e o dela,
Disse que como homem ele honrava o que tinha entre as pernas e que era direito dele como pai ser o primeiro a se deitar com ela. Fabiana foi abusada durante 13 anos em sua própria casa, no quartinho onde sua mãe guardava coisas usadas, ali escondidinha embaixo das escadas. Mas quando chegou o culto de domingo, a Dona Glória, sua mãe, e seu José, seu pai, era um casal tão lindo, mas o pastor disse que Fabiana que estava perdida por ter fugido. No bolso do pastor, dólares de um aborto clandestino de uma irmãzinha com quem ele vinha dormir. Respondeu aos pais de Fabiana, sorrindo: irmãos, Deus os abençoe pelo dia. Depois de ouvir essas duas histórias e analisar, chegando a uma conclusão e uma plena reflexão. Porque maus bocados Fabiana e Safira passaram. Safira teve um fim mais trágico. Safira foi estuprada, foi assassinada, sua vida acabou-se ali. Mas e quanto à mudança que Safira sofria constantemente na sua casa, na escola, os abusos pelos seus colegas, quando chegava em casa aturava o bosta do seu padrasto, um homem adulto, pedófilo. Fabiana, abusada há 13 anos embaixo de seu teto por seu pai. A sua mãe nunca observou nenhuma diferença em sua filha. Seus pais, seus tios, seus primos, seus avós nunca viram nenhuma mudança visível nessas crianças. Crianças abusadas são figuras de mudanças mentais, corporais. Ninguém estava lá para observar. As deixaram sozinhas. As deixaram em um mundo sombrio de dor, onde uma teve que criar força depois de 13 anos para dar um fim ao abuso, enquanto a outra foi assassinada e não teve o que fazer. Tinha 11 anos. 11 anos. E eu me pergunto todos os dias quantas crianças, quantas adolescentes sofrem abuso por parentes, sofrem abusos por desconhecidos. Demonstram sinais, mas ninguém observa de verdade. Só olham e dizem: é frescura, é um drama, é uma fase de criança, adolescente. Será que se pararmos para observar mais, perguntar mais, buscar saber mais como o que está acontecendo com nossas meninas, nossas crianças, essas coisas não mudariam de verdade?